A paz do Senhor Jesus, amados, aqui é Missionária Geni e eu estou aqui com mais um devocional Porção do Céu. E a palavra de hoje, ela se encontra no livro do profeta menor Amós, no capítulo 3, no verso 3, que diz assim: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta importante, não é mesmo? E essa pergunta o Senhor fez a Israel como uma forma de dizer para eles como é que estava o relacionamento entre eles. Deus queria chamar a atenção de Israel e dizer-lhes: o nosso relacionamento é unilateral, ou seja, onde só uma parte cumpriu o seu papel. O que o Senhor queria dizer para Israel é que nesse relacionamento unilateral, só uma parte estava cumprindo com a sua responsabilidade. E essa parte era a parte de Deus, onde o Senhor os livrava, onde o Senhor cuidava deles, onde o Senhor provia as suas necessidades diariamente, onde o Senhor os curava, onde o Senhor os abençoava de todas as formas, em todos os momentos. Mas e a parte de Israel? A parte de Israel estava completamente negligente. O povo de Israel pensava apenas no materialismo, em comprar, em enriquecer, em adquirir bens nessa terra. Israel estava vivendo uma vida imoral. Israel estava completamente indiferente à palavra do Senhor. E Deus quer mostrar para Israel que tinha que haver uma parceria para que houvesse o cumprimento das promessas sobre a vida deles. O que Deus tinha preparado para eles era algo lindo. Deus tinha uma terra rica, uma terra próspera, para que eles pudessem viver e gozar daquela terra que manava leite e mel. Mas nessa terra haviam 7 povos diferentes, a qual eles precisariam expulsar para conquistar de forma completa aquela promessa. E dentro dessa promessa tem desafios, ou para que eles pudessem alcançar essa promessa de forma completa, eles teriam que vencer 2 grandes desafios que viriam logo adiante. E qual era o primeiro desafio? O primeiro desafio é que havia diante deles o Rio Jordão, a qual eles teriam que atravessar. O Rio Jordão era um rio largo, que tinha aproximadamente 30 metros de largura, tinha aproximadamente 20 metros de profundidade e uma extensão de 200 quilômetros aproximadamente. Então Deus dá uma ordem para eles, através de Josué, dizendo que eles deveriam se santificar, para que no dia seguinte Deus pudesse fazer maravilhas no meio deles. E assim foi feito, e Deus fez essas maravilhas, e eles atravessaram o Rio Jordão. Mas ainda havia mais um grande desafio. Qual era o desafio? Era uma muralha indestrutível, a muralha da cidade de Jericó. Uma muralha essa temida, uma muralha essa que nenhum povo conseguiu ou conseguiria ultrapassar. Mas Deus havia dito que daria vitória para eles. Em todo o tempo, Deus dizia para Israel que estava com eles. Quando nós olhamos para a história vai contar que essa muralha era uma muralha que cercava a cidade numa distância de 32 quilômetros. Era uma muralha muito alta, tinha aproximadamente 9 metros de altura, uma muralha espessa de 6 metros de espessura, uma muralha que aos olhos humanos jamais cairia. E Deus dá instruções muito claras e específicas para que o povo pudesse andar em volta daquela muralha. Durante 6 dias, eles dariam uma volta em silêncio ao redor daquela muralha. No 7º dia, eles teriam que dar 7 voltas ao redor daquela muralha. E no 7º dia, eles gritariam e aquela muralha iria ao chão. E assim como Deus falou, Ele fez. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Se Ele porventura prometeu, Ele não cumpriria? Ele é um Deus fiel e Ele é um Deus poderoso. E Ele disse para o povo: eis que estou contigo todos os dias. E Ele esteve. E a muralha caiu e eles puderam ultrapassar essas duas grandes barreiras, vencer esses dois grandes desafios. E na minha e na sua vida não é diferente. Nós também venceremos. Ele também tem falado, Ele também tem prometido, Ele também tem declarado vitória sobre os nossos desafios, sobre as nossas guerras. E Ele também tem nos dado. Qual é a principal lição aqui para o povo de Israel? O Senhor queria dizer para eles que Ele era o Deus do impossível. E quando eles estivessem dispostos a caminhar lado a lado, em parceria total e completa com o Senhor, Deus daria vitória em todo momento. Quando há uma rendição total e completa, quando há confiança, quando há submissão e obediência absoluta ao Deus do impossível, os milagres acontecem. Ainda que Deus nos diga: não temas, não se assombres, por causa dessa grande multidão que vem contra você, nós ainda teremos que descer a peleja. Nós ainda teremos que nos preparar. Nós ainda teremos que seguir as instruções do general de batalha, do Senhor dos Senhores, que nos garante a vitória final. Mas o que Ele diz para mim e para a tua vida nesse dia é: faça a sua parte. Faça a sua parte em parceria com o Deus do impossível. Porque Ele nos deu um espírito de ousadia. Ele já nos deu um espírito de coragem, de intrepidez. Então avance. Então se mova. Saia do lugar de procrastinação. Saia do lugar de comodismo. Saia dessa paralisia espiritual. Se não fosse assim, aquela mulher que tinha todos os motivos para se lamentar, para dar desculpas. Sim, aquela mulher do fluxo de sangue. Se ela não tivesse ousado, ela não teria alcançado a sua cura. Porque você sabe, nós sabemos, ela avançou, ela ultrapassou aquela multidão. Ela venceu todas os seus fantasmas, ela venceu todas as guerras na sua mente e ela foi, mesmo sabendo que ela corria o risco de ser apedrejada por ser uma mulher imunda perante o julgamento da população. Mas ela foi em encontro de Jesus e ela alcançou a sua vitória. Então rompa seus limites nesse dia. Se não fosse assim, a viúva dos filhos dos profetas, ela não teria alcançado a provisão necessária para sua casa, que colocava em risco, por causa de dívidas, os seus filhos irem embora e não retornarem mais. Mas ela foi até o profeta. Ela foi em busca daquele que poderia clamar por ela, interceder por ela, ao Deus Todo-Poderoso, e ela assim alcançou a provisão para o sustento do seu lar, para pagar suas dívidas e continuar vivendo de uma forma digna daquele que conhece o Deus do impossível. Se não fosse assim, aquela viúva não teria ido atrás daquele juiz iníquo, insistindo para que ele julgasse a sua causa, mesmo sabendo que aquele homem não temia Deus, mesmo sabendo que aquele homem não temia homem algum, mas ela sabia que ali estava a solução para a sua causa. Nós temos também um grande juiz e nós devemos também ir até ele, insistir, bater, buscar, pedir, porque o nosso juiz, que não é iníquo, é um justo juiz, ele também está pronto para julgar a nossa causa. Então lembre-se, o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas a pergunta para o povo de Israel é a mesma pergunta para mim e para você nesse dia. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então faça a sua parte, que Deus fará a parte dele. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima mensagem devocional Porção do Céu.